Olá, seja bem-vindo ao tópico 8 do nosso treinamento. Aqui vamos falar sobre a revisão da sprint. Seguindo o processo do último tópico que vimos, onde falamos sobre a execução da sprint, chegamos no momento de revisar os entregáveis da sprint, independente se eles foram concluídos ou não. Nessa reunião, o PO deve fazer uma avaliação em conjunto com o time, a fim de avaliar se há aderência entre o que está sendo entregue diante dos propósitos de negócio e do produto como um todo diante da companhia. Em resumo, lá no tópico 6, quando falamos sobre o planejamento do backlog da sprint e definimos o que deverá ser feito para atingirmos uma meta no final dessa sprint, pois bem, nesse momento de revisão, devemos fazer uma análise avaliando se o que foi planejado está pronto ou não para ser incrementado. Da mesma forma que no planejamento a gente define o que deve ser feito, aqui a revisão tem um conceito de definição de pronto. Um checklist das atividades que deve ser feito entre o PO e o consenso do time de desenvolvimento, para que haja transparência no que foi evoluído durante a sprint. No fluxo da revisão da sprint, temos como entrada desse processo o plano de trabalho, que foi definido no planejamento do backlog da sprint. Durante a reunião, o time de desenvolvimento apresenta os resultados, como por exemplo, novas interfaces de sistemas, sites, aplicativos, ou ali alguns conceitos de entregas intangíveis, como por exemplo, a implementação de estratégias de vendas, demonstrando talvez alguns gráficos que podem apurar melhor a evolução dos resultados, e assim por diante. Como saída da revisão da sprint, o PO deve concluir se a meta que foi planejada para a sprint foi alcançada ou não. Isso caracteriza um feedback por parte dele. E quais são os incrementos que foram entregues? Lembrando mais uma vez que não devemos assumir as entregas como um produto final e sempre trabalhamos em incrementos de entrega. No próximo tópico, iremos explorar mais a fundo sobre a retrospectiva da sprint.